Shalom, pessoal. Nesse vídeo hoje eu vou estar falando sobre relacionamento. Na verdade, daqui para frente eu vou estar falando mais sobre esse assunto, porque é um assunto que afeta a maioria da humanidade. Eu vou estar trazendo visões judaicas sobre esse assunto para vocês poderem levar para suas vidas. Aqui nesse vídeo eu vou estar aqui trazendo um corte de um psicólogo. Ele fala sobre um estudo que foi feito na Universidade de Harvard sobre esse assunto. O entrevistador faz uma pergunta para ele, interessante, no início aqui, que pergunta para ele como podemos viver bem. E é uma das coisas que a maioria das pessoas buscam. Na verdade, as pessoas buscam felicidade, né? Querem ser felizes. E ele vai falar um pouco aqui, vai dar um resumo rápido aqui para vocês entenderem. E eu espero que isso possa estar ajudando você. E a gente vai estar gravando vários vídeos falando sobre esse assunto, para que possa compreender melhor isso na vida, quanto que isso é tão importante. Já que na nossa sociedade, no Brasil, tem uma falha muito grande. A sociedade brasileira não é ensinada sobre relacionamento. Um pai não cria sua filha, seu filho, para entrar num relacionamento. Os pais não estão criando seus filhos para isso. E porque eles também não foram criados, não receberam isso. O que foi recebido na nossa sociedade foi a importância de ganhar dinheiro. Foi colocado a questão da importância do dinheiro em cima, como se fosse a coisa mais importante da vida. Não que não seja algo importante ganhar dinheiro, mas o relacionamento ele deveria estar acima. Você vai entender aqui nesse corte que ele fala aqui. E antes do relacionamento deveria estar a espiritualidade, até mesmo porque quem criou o relacionamento foi o próprio Criador. Uns vão chamar de Deus, nós nos judaísmo chamamos de Akadosh Baruch Hu, ou falamos Hashem. Então foi o Criador que criou o relacionamento. Tem sua importância. E as pessoas tratam isso como de forma hoje, como se fosse algo só para ser feliz, para me tratar, eu ser feliz. E muitas das pessoas acabam no final da história sendo infeliz. Vamos ver aqui o que ele fala para a gente dar continuação. De uma segurança, sei lá, social, você precisa de uma pessoa ou de algumas pessoas, assim, a variável mais importante de todas é o relacionamento, na verdade. Tem um estudo de Harvard que foi feito durante 75 anos. O que eles fizeram? Vamos pegar essa galera aqui, 1919, acho, começou o estudo. Vamos seguir esses caras até onde dá. E aí, quando terminou o estudo, algumas pessoas tinham 19 anos quando começou e quando terminou tinham 91. Então, foi um dos estudos mais longos. E aí, eles viram que as pessoas que estavam melhor na velhice, elas eram pessoas que, durante a vida delas, os marcadores na vida eles foram pegando vários marcadores. Será que essa pessoa ficou rica? Será que ela estudou não sei aonde? Será que ela se exercitava? O que essas pessoas que estão bem aqui fizeram durante a vida? E eles foram achando os pontos, e os pontos mais significativos, que davam mais variância, eram relacionamentos de qualidade. Então, cara, se você tem uma pessoa que você se sente confortável em falar coisas pra ela, e você. Então é isso. A coisa mais importante na vida do ser humano é relacionamento. Se você, mulher ou homem, encontra uma pessoa que vai te fazer bem, então você vai viver o tempo que você viver com ela, você vai se sentir, vai ter frustrações, vai ter dificuldade, mas vai se sentir feliz, vai ter maior plenitude. É isso que o estudo de Harvard ensina. E não foi quem ganhou mais dinheiro, não foi quem ganhou na Mega Sena, quem trabalhou para ganhar dinheiro. Não, isso não é importante, entenda isso. Mas um bom relacionamento. E qual é o problema que o brasileiro tem? É saber escolher um bom relacionamento. Porque não foi nos ensinado sobre isso, não foi ensinado à sociedade brasileira como fazer isso. O que acontece na sociedade brasileira? Nós, seres humanos, somos adotados do instinto animal. Somos animais. O que nos difere dos demais animais simplesmente no judaísmo fala que nós temos a alma divina. E a alma divina, ela nos trata de que forma do nosso corpo? Ela nos traz reflexões sobre a vida. Ela faz-nos poder escolher, nos aproximar do próprio Criador. Então, ter uma ação diferente que os animais não têm. Poderia falar mais coisas aqui, mas estou trazendo só o básico para você entender. Só que a maioria das pessoas estão deixando só o seu instinto, né? O animal agir sobre ele, sobre ela, né? E o que o homem vai atrás? Ele está atrás só de uma mulher com um corpo bonito. Tá, mas ali tem um ser humano, ali tem uma pessoa que tem sentimentos, e às vezes sentimentos ferozes e não ferozes.
um homem que pode ter um rendimento bom, que de repente tem carros, que sabe falar, sabe dizer. Então são coisas que às vezes está afetando, né, as pessoas. E assim, quando você conhece uma pessoa, todo mundo é simpático. A maioria das pessoas são tipo simpáticas, são pessoas legais de lidar com elas. E se uma pessoa sabe se vender, porque é uma coisa importante saber, não quer dizer que quem se vende é pilantra, mas tem muitos, os pilantras são os que mais sabem se vender. E hoje as pessoas estão vivendo muitos relacionamentos abusivos, porque existem vários fatores na sociedade, de vários distúrbios, né? Às vezes você encontra uma pessoa que ela sabe falar, elogia bastante a teologia, te fala coisas que você nunca escutou, né? Que afeta mais a mulher. E o que acontece? Ela cai na mão de um relacionamento abusivo. O homem também, né? Às vezes ele olha uma mulher bonita, né? Da forma que chamou a atenção dele, chega lá, uma pessoa extremamente abusiva. E vive. Quando a pessoa entra num relacionamento abusivo, ela vai perdendo a liberdade. Devagarzinho, ela vai arrancando dela a liberdade. E hoje as pessoas identificam muito, né? Narcisista. E na verdade tem um outro sintoma, muito, que para mim age mais na sociedade, que afeta as mulheres, que afeta os homens, que é a síndrome de borderline, que é pouco falado, né? E que as pessoas pensam, porque é falado de uma forma até muito mais carinhosa, né? Vende-se algo como carinhoso, porque ele tem tratamento diferente do narcisista, né? Que é muito mais difícil de ser tratado. Mas os dois são tão nocivos. Na verdade, o borderline pode ser tão mais nocivo do que o próprio narcisista. E isso afeta muitos relacionamentos, tanto homem quanto mulher. E as pessoas hoje elas estão vivendo relacionamentos porque aí fala assim, cara, o que eu fiz? Como eu caí na mão dessa pessoa? Como eu estou aqui? Estou num relacionamento complicado. E por quê? Porque não foi instruído como escolher. Não foi instruído como saber. Não é que também uma pessoa que foi instruída não possa cair numa mão de uma pessoa, porque ninguém tem a escrita aqui na testa quem ela de fato é. Ela não vem dizendo, e às vezes nem ela sabe que ela é assim. Na verdade, se você for ver um borderline, um narcisista, ele vai achar que o outro que é. Muitas das vezes, né? Por acaso, assim, pessoas que têm esses distúrbios, se ela não conseguir fazer auto-reflexão sobre ela, parar para analisar os seus atos, dificilmente ela vai entender que ela é. Ao contrário, ela vai começar a ver nos outros, porque tem essa tendência também nosso humano, de olhar para o outro e ver no outro que nós estamos cheios, e achar que o outro que de fato tem aquilo. Esse é um ponto que nós, na nossa sociedade, precisamos entender. E que precisamos fazer? Eu vejo hoje muitos podcasts, gosto de ver, é uma coisa que eu vejo pessoas como esse aqui, um psicólogo, não sei o nome dele, eu não guardei o nome dele, mas é uma pessoa que traz um assunto muito interessante, tem vários outros. Gosto de ver muitos podcasts, ver muitos assuntos sendo falados, vejo sobre relacionamento, vejo que são importantes para a sociedade, né? Que precisava ser focado, que é a questão do Red Pill. Discordo em muitos assuntos, mas concordo no assunto quando fala do homem melhorar, de avançar. O que aconteceu com o homem na sociedade é que o homem, enquanto ele muitos anos, na verdade, os anos 70, os anos 80, um homem ele já estava trabalhando com 8 anos, já começava a trabalhar há 10 anos, já estava lá trabalhando. E o que fazia ele? Quando ele chegava aos 20 anos, ele era dotado de extrema responsabilidade. Tinha contas para pagar, tinha coisas para fazer, entendeu? Ele tinha uma porção de coisas que ele sabia o quanto era difícil trabalhar e quanto era difícil conquistar o dinheiro dele. Hoje, um cara de 20 anos já não está trabalhando, ainda está morando na casa dos pais. Ele não está preparado para casar, quanto um homem dos anos 80, dos anos 70, e assim cada vez mais atrás era mais forte, estava preparado, um homem desse estava preparado para casar. O de hoje não está. Por quê? Não foi gerado nele a responsabilidade. Não foi gerado nele a importância do que ele deve fazer, que é assumir a responsabilidade. Então o homem está amadurecendo muito mais tarde, então está menos preparado para casar. Então isso nós vamos tratar nisso tudo hoje, entender como podemos mudar isso, conselhando. Então eu vejo que o Red Pill, nessa parte, está ajudando um pouco os homens a acordarem e verem que tem que se melhorar, tem que evoluir, tem que crescer, tem que fazer isso porque o homem necessita, porque é uma obrigação do homem. E por um outro lado eu vejo também falando muita besteira sobre questões que eu acho que não ajuda os homens nem as mulheres.
né, falando sobre, discutindo se deve pagar a primeira conta, se não deve pagar coisas. Que imbecil no final da história, desculpa falar isso, eu acho que o homem tem a obrigação de pagar a conta, mas como? Como assim? Você vai sair a primeira vez com a mulher, e por que você vai sair a primeira vez com a mulher se você quer levar num grande restaurante? Porque ela exige. Então, se ela exige, desculpa, já é algo de repente deve ser descartado. Né? Se eu vou lá conhecer uma pessoa, o problema é que hoje, na sociedade brasileira, também tem esse pensamento. Eu vou sair hoje com uma mulher, eu vou sair hoje com um homem, e tem que ter a primeira relação sexual. Então, se for legal o encontro, vai rolar. No judaísmo isso não acontece. Primeiro porque relação sexual é algo matrimonial e não algo para ser feito de qualquer maneira. Então vai se evitar o toque. Mas se não experimentar e não gostar? A sociedade brasileira, a sociedade mundial, é os que mais experimentam, que estão sempre experimentando e que não dão certo. E isso dá certo? Se fosse assim, era para ser o mundo ocidental, era para ser mais felizes, não? E vemos um mundo ortodoxo judaico e tanto o mundo muçulmano, onde que não tem um experimentar primeiro, né? Onde que a maioria das pessoas vão casar virgem, né? Nunca se beijaram, nunca beijou, e os casamentos dão certo. Será por quê? Né? Será que o experimentar de fato é tão importante assim? Será que isso é a realidade, é a verdade que foi vendido para nós? É a verdade? Eu posso dizer para vocês que não. Então, se um homem vai sair com uma mulher e ela exige que ele vá num grande restaurante, desculpa, tá indo para quê? Eu acho que o encontro tem que ser algo para se conhecer. E isso que a gente vai estar trabalhando nos próximos vídeos, falando sobre isso, trazendo alguns vídeos mostrando vídeos de relacionamentos abusivos, você está sentindo isso. Eu vou estar falando mais desse assunto, para que você entenda se você está num relacionamento abusivo, se você está num relacionamento que tem conserto, que eu vejo que tem muitos casais que são pessoas boas, tanto homem quanto mulher, mas estão num relacionamento desgastado. Alguns, infelizmente, têm relacionamentos que já chegou num ponto que não tem mais o conserto, mas muitos deles têm ainda conserto. As pessoas precisam entender a sua natureza, a mulher precisa entender a natureza dela, e o homem precisa entender a natureza dele. E a mulher precisa entender que ela precisa respeitar a natureza do homem, e o homem precisa entender que ele precisa respeitar a natureza da mulher. Muitos assuntos vão ser falados, como eu falei alguns pontos aqui, para vocês entenderem, sobre a questão da alma animal, da alma divina. Vou falar de aspectos, né, do lobisomem, do vampiro, que são esses aspectos de borderline, aspecto de narcisista. Vou falando sobre relacionamento para que vocês possam entender melhor o quanto tentar ter um toque de princípio e tentar conhecer a pessoa mais profundamente pode ser mais importante, entendeu? Possa ajudar você a estar escolhendo uma pessoa melhor. E se você gostou do vídeo, eu peço que você dê seu like, compartilha, deixe seu comentário aqui, fala algum assunto que você discorda, vai ser muito interessante isso. E de repente, até posso pegar ali o seu comentário, a gente vai tentar gravar um vídeo falando sobre isso, dar a minha opinião, né? Porque todo mundo tem que concordar comigo, isso é um pensamento, né? Pensamentos não tem que todo mundo concordar. Existe uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta é a Shem e a Torá. Então, até o próximo vídeo, um abraço.